Bom dia, meus irmãos. Peço que os irmãos possam se assentar nos seus lugares. Pode aumentar um pouquinho, Esdras, por favor? Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo, né? Nosso manual de autoconfrontação. O pastor terminou a lição 9 e agora nós iremos para a lição 10. Lição 10, se você puder abrir no seu manual de autoconfrontação, página 153, Lidando com o Eu, parte 2. Essa é a continuação, a lista de chamada, né? Passa aqui. Pode passar? Obrigado. Essa é a continuação, a segunda parte do Lidando com o Eu. Se você puder recordar, a lição 9, na página 135, né, tem alguns tópicos que foram abordados. Por exemplo, a perspectiva de Deus foi abordado. Tópico 2, a sua esperança. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Pai, te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo privilégio, Pai, de te servir. Obrigado pela graça, Pai, que o Senhor tem derramado, Pai, em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque não merecemos, ó Pai, mas o Senhor mesmo assim nos escolheu, Pai, para te servir, para glorificar o teu nome, Pai. Que nessa manhã, Pai, o Senhor se faça presente através da tua palavra, que o Senhor possa confrontar, Pai, os nossos pecados, que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, Pai. Nos ilumina, Pai, nos dá todo entendimento e toda sabedoria, Pai, vinda do teu Espírito Santo. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então eu peço que vocês abram o manual de autoconfrontação na página 153, Lidando com o Eu, parte 2. Versículo-chave, Romanos 6, versículo 12 ao 13. Vou fazer a leitura desse versículo, do 12 ao 13, né? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam seus membros, os membros do corpo de vocês, ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Amém, irmãos? Então, nós, nessa primeira lição, nós vamos correr um pouquinho, tá? Nós faremos duas lições hoje, né? Primeira, princípios bíblicos, lidando com o eu, e depois, princípios bíblicos de mordomia. Nós tentaremos fazer o possível para chegar ao final. Então, meus irmãos, esse versículo, Romanos 6, versículo 12 e 14, ele nos remete à negação do eu. Ele nos chama a negarmos a nós mesmos, né? Quando ele fala, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Ele está chamando a atenção do leitor, porque o pecado, né, apesar de ser do cristão ele ser regenerado, né, apesar do cristão ele já ser convertido, o pecado ele continua dominando os corpos mortais de alguns, né? Algumas palavras-chave nós podemos ver nesse versículo aqui, né? Dominando, por exemplo, né? Ele fala também sobre instrumentos de injustiça, instrumentos de justiça também. Então, visto que nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, já nascemos de novo, então o pecado ele não pode mais nos dominar, como ele fazia antes de conhecermos a Cristo. Antes nós éramos escravizados pelo pecado, éramos acorrentados, não tínhamos escolha. Tudo que fazíamos era pecado, porque não conhecíamos Cristo. Mas agora que conhecemos a Cristo, esse pecado ele já não pode mais nos dominar. Então Paulo ele chama a atenção aqui, não ofereçam os membros
do corpo de vocês para o pecado. Ele está chamando a atenção para a responsabilidade que cada cristão tem de manter a santidade, de perseverar na fé. Não ofereçam, significa que você está dando brecha, significa que você está dando vazão para que o pecado entre na sua vida. Se vocês lembrarem da mensagem de domingo, foi falado sobre isso, né? A negligência com a santidade, ela começa quando nós nos esquecemos de nos revestir da armadura de Deus, né? As armaduras espirituais. Então, quando nós somos negligentes com isso, é como se nós estivéssemos oferecendo os nossos membros para o pecado. No versículo, continuando um pouquinho mais, né, para a gente ficar um pouquinho no contexto, no versículo 14 ele fala: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a lei escraviza, né? A lei ela determina, né? Apesar de nós estarmos debaixo da lei moral, né, e não mais da cerimonial, nós estamos debaixo da graça, né? Então esse pecado ele não pode mais nos acorrentar, não pode mais nos dominar. Nós na verdade pecamos porque nós escolhemos dar brecha para o pecado. Escolhemos ser independente de Deus. O versículo seguinte, né, que ele fala, Efésios capítulo 4, versículo 1, ele fala algo sobre isso, sobre escravidão, sobre prisão. Paulo fala aos Efésios: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. No versículo 22 ao 24 ele continua: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, antes nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. E é isso que Paulo está falando. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes, eu suplico-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vivam de maneira digna da graça de Deus. Se você olhar na página 154, você verá um pequeno quadrinho, né? Nós faremos a leitura. Você precisa decididamente se despojar da preocupação pecaminosa consigo mesmo e se revestir de uma vida entregue a Cristo e agradável ao Senhor. Propósitos da lição: A. Fornecer o fundamento para desenvolver em sua vida um estilo bíblico de mordomia. B. Apresentar o uso dos dons espirituais para um ministério que honre a Cristo. C. Fornecer um plano bíblico para vencer a preocupação consigo mesmo. E. Letra D. Apresentar os elementos essenciais do aconselhamento bíblico na continuação do estudo de casa. Então, aqui, dentro desse quadrinho, tem alguns versículos, né? Dentre esses dois que eu já li, nós temos aqui o último, né? Tito, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Então, meus irmãos, visto que nós nascemos de novo, né? Nós não temos justificativa para nós continuarmos, né, no pecado. Né? É lógico que nós somos pecadores, né? Somos depravados por natureza. No entanto, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e temos o Espírito Santo, que pode nos ajudar, que pode nos dar o escape. Né? Então, a nossa vida não pode ser uma vida de pecado, mas uma vida de contínua santidade, de contínuo arrependimento, diariamente. Agora, aprofundando um pouquinho mais no nosso estudo, na página 155, nós iniciaremos ele propriamente dito. Vamos ler esse primeiro quadrinho aqui, superior.
Princípios bíblicos lidando com o eu, parte 2. A perspectiva de Deus com respeito ao eu destaca a necessidade de mudança bíblica. O plano de Deus enfatiza a negação do eu para agradar a Ele e ser uma bênção na vida de outros, ao invés de uma preocupação com o eu, em suas mais variadas formas. Então, veja que ele está chamando atenção para o eu. Por quê? Porque dentro do eu não existe nada de bom. Se existe algo de bom, é porque Deus gerou. Cristo gerou. Então, o estudo aqui ele vai chamar atenção para isso, né, para que você possa se esvaziar de você mesmo e ser preenchido de Deus, preenchido do Espírito Santo. No tópico 3, mudança, né? Nós vamos fazer a leitura. Princípio 39. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo, obedecendo aos mandamentos de Deus. Então nós faremos a leitura de Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Não façam por ambição, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, aqui nessa primeira frase, ele chama a atenção. Nas situações de relacionamento do dia a dia, você deve desviar a atenção de si mesmo, né? E aqui nós vimos alguns exemplos, né? Por exemplo, Filipenses 2, 3, 4, né? Onde ele fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é negar-se a si mesmo, é você olhar para si, né, e considerar o seu irmão superior a si mesmo. E continuando nesses versículos, nós vemos a kenosis de Cristo, né, o esvaziamento de Cristo. Que ele, sendo Deus, né, não teve por usurpação que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele humilhou-se, né, esvaziando a si mesmo. Então, se o próprio Cristo, né, o próprio Deus, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, ele foi humilde dessa maneira, por que nós não iremos fazer também semelhantemente? Quando nós fazemos... Quando nós trazemos a atenção para nós, quando nós chamamos a atenção para nós, de certa forma, nós apagamos Cristo em nossas vidas. E a carne, ela vai fazer isso. A carne, ela vai sempre chamar a atenção para si mesma. Ela vai se auto-exaltar. Mas só tem uma pessoa que pode se auto-exaltar, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Ele sim pode se auto-exaltar, porque ele é perfeito, porque ele é amor. E eis o motivo porque nós somos mais satisfeitos na sua auto-exaltação. Quando nós exaltamos a Deus, né, nós nos tornamos mais satisfeitos nele, porque ele é perfeito. E o seu objetivo é o amor. Seu objetivo é o amor para com seus filhos. Agora, quando nós auto-exaltamos a nós mesmos, o que vai surgir é egoísmo, né? Ambição, cobiça, ganância, todo tipo de problemas, né? Sentimentos carnais. Continuando a leitura na nossa apostila. Em vez de pecar por depreciar a si mesmo, exaltar a si mesmo ou alimentar autocomiseração, você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo. Então, em vez de você chamar a atenção para si mesmo, né? Existem várias formas de você chamar a atenção para si mesmo. Você pode ser aquela pessoa que gosta de se gabar, né?
gosta de se autopromover, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei fazer muito bem isso, né? Mas também tem aquelas pessoas que chamam a atenção para si, focando demais nas suas deficiências, focando demais nas suas limitações. Então, o que ele está falando aqui? Em vez de pecar por depreciar-se a si mesmo, exaltar a si mesmo ou alimentar autocomiseração, você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo. Ou seja, esqueça essas coisas periféricas. Essas coisas são superficiais. Ame a Deus de todo o coração, de toda a sua mente, e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, esse relacionamento, né, relacionamento vertical, ele vai promover um relacionamento horizontal de qualidade. O foco nunca é a minha deficiência, o foco nunca vai ser a minha limitação, né, como servo, mas o foco vai ser servir uns aos outros, em amor, edificar o meu próximo, edificar o meu irmão. Mateus, capítulo 20, versículo 26 ao 28. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. A quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós vemos aqui o exemplo supremo, né, que é Cristo. Cristo sendo servo. E a palavra servo, como nós sabemos, significa doulos, né? Escravo. Quer dizer que você veio para servir, né? Quando Cristo derramou o sangue, né? Quando você foi lavado pelo seu sangue, você se tornou servo de Deus, se tornou doulos, se tornou escravo, né? Mas que escravidão é essa, né? Porque nós somos co-herdeiro de tudo que Ele tem, né? Nos tornamos co-herdeiro de todas as bênçãos, né, celestiais, elas são derramadas em nós. A justificação, né, a justiça é imputada na vida do cristão. Que maravilha! Nós podemos ver também um exemplo de servidão quando Cristo lavou os pés dos discípulos. Vocês lembram? Ele fez esse ato, lavou os pés dos discípulos. Tanto é que eles acharam estranho, não é? Como pode Jesus Cristo, né, o Senhor, o Criador de todas as coisas, lavar os meus pés? E Pedro até se negou, né, prontamente. No entanto, Jesus falou: Pedro, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo, né? E aí Pedro falou: então lava tudo, né? Lava logo a cabeça, lava logo tudo. Mas o que Cristo queria fazer era dar o exemplo, né? Porque aquele que quiser ser maior no reino dos céus, ele terá que ser primeiro como servo, terá que servir aos outros. E isso nós vemos na vida de Cristo claramente. Ele se esvaziou-se a si mesmo. Romanos 15, versículo 1 ao 3. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, pense bem numa pessoa, tente imaginar aí uma pessoa, né, que pode ser você também, que seja egocêntrica, né? Uma pessoa egocêntrica, dificilmente ela pensa nos outros, né? Ela pensa mais em si mesma. O centro do universo, né, é ela. Tudo é para ela. Eu me lembro muito bem das crianças, né? As crianças são assim, né? Elas nascem, né, já com o pecado, né? E elas querem ser o centro da atenção, né, de todas as coisas. Eu tenho um pecadorzinho lá em casa e eu tenho observado isso, né? Ele tenta de todas as maneiras chamar a atenção para si. Ele acha que o mundo gira em torno dele, né? Nós somos assim. Se nós não tivéssemos a palavra de Deus, nós seríamos assim também. Então, o que temos aqui é graça. Tudo isso é graça. Quando agradamos a nós mesmos, esquecemos de agradar a Deus e aos nossos irmãos. Cristo fala também sobre levar os fardos uns dos outros, suportar uns aos outros.
tudo só, o amor, por exemplo, né, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E em Romanos nós acabamos de ler que nós que somos fortes devemos suportar, né, devemos amar essas pessoas, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Isso é amor. Isso significa que você está negando o eu, né, e está fazendo Cristo ser maior em sua vida. Está glorificando a Cristo através de sua vida. Próximo versículo, 1 Coríntios 10, 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, o princípio 39 é esse. É chamar a atenção para Cristo. Né? E você negar a você mesmo. Não chamar a atenção para si mesmo. E no mundo nós vemos que é diferente, né? Você é respeitado se você chama a atenção para si. Você demonstrar misericórdia, você demonstrar compaixão, é um sinal de fraqueza. Né? O líder, né, mundano, o líder dos dias de hoje, ele comanda e ele não quer saber se a pessoa está bem ou não. Ele é o chefão, né? É o chefão que manda. Mas Cristo mostrou um tipo de liderança diferente. Ele foi lá e fez. Né? Ele é o exemplo maior. Princípio 40. Faremos a leitura aqui na nossa apostila. Você precisa se despojar dos pecados de inveja, ciúme, cobiça e ganância, que caracterizam uma vida sem Jesus Cristo. Você deve se agradar do Senhor, entregar os seus caminhos a Ele e esperar pacientemente por Ele. Tudo isso que a gente leu, nós veremos aqui no Salmo 37, do 1 ao 9. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Que salmo maravilhoso, né? Então ele está falando aqui, observe no versículo 4, né? Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. É isso que nós devemos fazer no dia a dia. Deleitar-se no Senhor, para que os desejos do nosso coração sejam satisfeitos. Aquela ansiedade, aquela ira, né? Aquela vaidade, aquele orgulho, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Esse versículo ele remete a um versículo do Novo Testamento, parece muito, né? 1 Pedro 5,7 fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no momento certo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nós devemos descansar no Senhor, independente da impiedade, independente da injustiça que permeia no mundo, né? Nós vivemos dias difíceis hoje, dias de corrupção, onde como o salmista fala aqui, né, os ímpios prosperam, né? Os ímpios têm sucesso, mas o salmista ele chama a atenção que isso não é importante. Você deve descansar no Senhor, não deve focar, né, nos ímpios, porque você irá cultivar no seu coração sentimentos como inveja, cobiça, ganância, ira. Tudo isso irá trazer mal para o seu coração. E é o que ele fala no versículo 8: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Cuide da sua integridade e o Senhor cuidará da sua prosperidade. É uma bem-aventurança também, quando ele fala que pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança.
Em Lucas 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E o que é o manso? Será que é aquele que baixa a cabeça para todas as coisas? Não, o manso é aquele que repousa na verdade. É aquele que descansa no Senhor. É aquele que fala de maneira firme, né, a verdade de Deus. Não é aquele coitadinho, isso não tem nada a ver com a mansidão que nós vemos na Bíblia. Né? A mansidão é se colocar em dependência do Senhor, se colocar na dependência da palavra de Deus. Próximo versículo, Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Irmãos, uma palavra que chama bem a atenção é no versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. O que significa abrigar? Quando você chama aquele parente, né, lá para sua casa, você dá abrigo para ele, né? Você mantém ele lá por vários dias, né? Você alimenta ele, né? Limpa os lençóis, deixa o quarto bem limpinho. Você está abrigando. Nós abrigamos sentimentos ruins no nosso coração também. E é isso que ele está falando aqui, como o salmista falou também. Contudo, se vocês abrigam no coração, se vocês dão morada para esses sentimentos, no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. E ele ainda fala mais, que esse tipo de sabedoria não é uma sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria que é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então nós devemos examinar a nós mesmos, porque não é porque nós somos regenerados, convertidos, nascemos de novo, que não teremos esses sentimentos. Precisamos vigiar, precisamos estar atentos, porque esses sentimentos são reais e eles podem acometer a vida do cristão. Até mesmo dentro da igreja, né? Um irmão está fazendo alguma coisa, né, com excelência, e aí você sente aquela pontadinha de inveja, né? Mas eu queria estar fazendo igual aquele irmão ali. Aí você vai lá e entra naquela competição, né? Isso existe dentro da igreja. Então, você precisa examinar o seu coração, esquadrinhar o seu coração à luz da palavra de Deus, para remover esses sentimentos. Se abrigamos no coração tais sentimentos, estamos sendo imitadores do mundo e não imitadores de Deus. Lembrando que nós somos templos do Espírito Santo e comprados por um alto preço. Né? Princípio 41. Eu acho que eu não li aqui a outra parte. Né? Em vez de ser ciumento e alimentar ambições egoístas, você deve ser puro, pacífico, indulgente, tratável, cheio de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Princípio 41. Desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus e um mordomo, ou seja, servo administrador, de tudo quanto Deus dá. Então, meus irmãos, aqui o estudo está falando que nós fomos comprados por um alto preço, né, pelo sangue do Cordeiro. E se nós fomos comprados, isso faz de nós escravos e não donos de nós mesmos. Nós temos um dono, e é Jesus Cristo. E nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Durante esse estudo nós lembraremos, né, o conceito de mordomia na vida cristã, que é algo que nós devemos ter sempre em mente. Você é mordomo, você é um administrador das coisas de Deus.
Você não foi regenerado, você não foi salvo para que você vivesse a sua vida, vivesse uma vida para si mesmo, para os seus prazeres, para os seus deleites. Mas você foi salvo para que você vivesse para Cristo, para que você glorificasse Cristo através das suas atitudes. Primeiro versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 19. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, o Antigo Testamento inteiro, né, existia a lei, né? E a lei não salva, né? Nós sabemos disso. A lei, ela serve para evidenciar, né? É como se fosse uma lupa, né? Uma lupa onde eu vejo os defeitos, né, da minha pele ou de algum tecido, de alguma coisa. Eu consigo ver os defeitos. A lei servia para isso. A lei servia para evidenciar, trazer à luz o pecado do homem, em contraste com a santidade de Deus. Eles chegaram a uma conclusão: eu não consigo fazer isso, eu não consigo cumprir a lei. E é aí que Jesus Cristo entra, né? Jesus, desde Gênesis, né, ele vem sendo anunciado que ele cumpriria toda a lei, e ele cumpriu a lei. E foi por meio desse sangue que nós fomos comprados, não por meio de ouro, nem por meio de prata. Pense em algo valioso, diamante, né? Nióbio, não sei. O que é mais valioso? O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro é mais valioso do que tudo. E foi por isso, foi através disso que nós fomos comprados. Por isso não tem como você nascer de novo e você viver uma vida como se Cristo não existisse, como se você vivesse de maneira indiferente, anestesiada de Cristo, pecando dia após dia, sem que haja arrependimento. Não é possível que isso aconteça, porque o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Continuando aqui no nosso estudo, como servo do Senhor, você tem privilégio e responsabilidade de ser fiel em tudo que Ele colocou sob seus cuidados. Então nós sabemos que somos mordomos, né? Aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, é mordomo. No entanto, resta saber se é um mordomo fiel ou se é um mordomo infiel. Isso nós iremos saber com esses versículos. 1 Coríntios 4, de 1 a 2, diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados no ministério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. 1 Pedro 4,10: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Então, meus irmãos, nós somos mordomos e temos que nos esforçar para sermos fiéis, porque é dessa maneira que Cristo quer que nós vivamos. E nós tropeçamos de várias maneiras, né? Deixamos de ser fiéis com a nossa família, né? Com o estudo devocional, deixamos a fidelidade, né? Com a leitura das Escrituras, com a comunhão entre os irmãos, com o nosso compromisso com a oração. Será que estamos realmente praticando ser mordomo, esse conceito de ser mordomo, que é administrar aquilo que Deus deixou para nós? Continuando aqui no nosso estudo, também como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido ou receber crédito por parte de homens, mas deve buscar apenas agradar ao Senhor. Esse livro é maravilhoso, essa apostila é maravilhosa, porque ela mói, né? Ela pega a gente assim e destrincha, ela bate até, e ela é repetitiva, né? Ela pega versículos e vai praticando, né, a memorização através desses estudos.
E olha aqui, você não verá conceitos de autoajuda nessa apostila, mas você verá confrontação do seu pecado. Olha o que ele fala aqui, também como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido, ou receber crédito por parte de homens, mas deve buscar apenas agradar ao Senhor. Marcos, capítulo 10, versículo 42 a 45, diz assim: Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Colossenses, capítulo 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ou seja, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos não deve ser para nós, mas deve ser para Cristo. E é aquilo que nós falamos anteriormente. A autoexaltação, né, a chamar a atenção para nós mesmos, trará sentimentos como egoísmo, ganância, ambições, vaidades. Mas quando você exalta a Cristo, Cristo ele lhe dá uma satisfação plena e eterna. Uma satisfação que você não encontra no mundo, você não encontra nos prazeres da carne, você não encontra em lugar nenhum. Se você prestar bem atenção, né? Salomão, por exemplo, né? Ele terminou a vida dele dizendo que tudo era vaidade. E ele não se negou a nenhum prazer, a nenhum deleite. Mas ele viu que, ele chegou à conclusão que o deleite, né, verdadeiro, que traz satisfação, é no Senhor. E é por isso que nós exaltamos a Cristo, porque nele nós somos mais satisfeitos. Em Cristo nós somos mais satisfeitos. Se você quer satisfação, busque a Cristo. Deleite-se no Senhor. Descanse no Senhor. Agora o tópico 4. A sua prática. Princípio 42. Diz assim: examine e julgue a si mesmo, continuamente de modo bíblico, e não se compare com outros, para decidir a quem você vai agradar. Então, só existem duas maneiras de agradar. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a si mesmo. Porque você há de concordar que se você estiver agradando a homens, qual que é o seu interesse de agradar a homens? Você vai tirar vantagem de alguma coisa, né? Então, consequentemente, você estará agradando a si mesmo. Tudo é vaidade, é orgulho, né? Então, ou você agrada a Deus, ou você agrada a si mesmo, ou você se auto-exalta. Mateus, capítulo 7, versículo 5, diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. 2 Coríntios 10, 12, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. E Gálatas 6, 3 a 4 diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Ou seja, se a nossa motivação principal não é agradar a Deus, ao agradar homens, consequentemente exaltamos o eu que existe em nós. Princípio 43, na próxima página, página 156. Agradeça a Deus pelas deficiências aparentes que você não pode alterar e corrija em sua vida todas as deficiências reais que o impedem de servir a Deus e ser ativo na edificação de outros. Então, ele está falando aqui que nós devemos agradecer por nossas deficiências.
por nossas falhas, por nossas limitações. Interessante, né, esse contraste. Vamos ler 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, para Paulo foi dado um espinho na carne. E ele fala aqui, para impedir que eu me exaltasse. Nós sabemos que Paulo era culto, né? Paulo falava várias línguas, então ele era um homem muito sábio, né? E ele fala que ele era irrepreensível segundo a lei. Significa que ninguém poderia apontar para ele que ele falhou em alguma lei. Ou seja, ele era excelente, né, naquilo que ele fazia. Mas olha só o que Deus faz através do sofrimento. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para impedir que eu me exaltasse. Às vezes, sofrimentos vêm em nossa vida justamente para isso, para que possamos nos esvaziar cada vez mais, para que o nosso pecado se torne mais evidente. E à luz da palavra de Deus, na dependência de Deus, o Espírito Santo vai consertando essas falhas no nosso coração. Eu lembro daquele vídeo que o pastor postou recentemente, como é o nome daquela? Jone, né? Ela sofreu um acidente, né? Ficou tetraplégica, e nesse vídeo, né, ela conta. Eu sempre me emociono quando eu assisto esse vídeo, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem uma pitada de comédia, né? Ela é engraçada, né, no falar, mas ela também é muito quebrantada, né? E ela fala como nos primeiros anos, né, ela orava muito pela sua cura. Ela pedia a cura, né? Ela ia nesses auditórios onde as pessoas fazem curas, né? E com o passar do tempo, né, ela foi entendendo, né, qual era o propósito de Deus para a sua vida. Ela fala que a sua vida era como se fosse um limão, né, em que Deus espremia dia após dia. Deus ia espremendo a vida dela, né? Todo dia era sofrimento. Mas esse sofrimento evidenciou nela pecados que ela não conhecia antes. Ela fala até que sobre respingos vindo do inferno, né? De tanto sofrimento que ela sentia, né? E de tanta vontade de ter a cura física. Deus deu uma sabedoria ao longo do tempo para essa mulher, e ela chegou a um entendimento de que a cura física não era o mais importante, mas a cura profunda do coração dela que Deus já estava trabalhando. Deus evidenciou através do sofrimento pecados, falhas que ela tinha e que ela não percebia. E Cristo foi glorificado. É maravilhoso quando nós vemos a sensibilidade do cristão em meio ao sofrimento. Cristo é glorificado quando nós somos satisfeitos nele. Nos escondemos atrás de nossas limitações, mas no fundo, a verdade é que nós não queremos a Cristo. Nós damos várias desculpas, né? Ou alguma doença, né, que nós temos, alguma limitação, ou eu não sei falar em público, não sei, ou eu estou com gastrite, dor de barriga. A gente inventa tudo para não servir, para não ter comunhão com os irmãos. Nós reclamamos das idas no grupo de vida, reclamamos das orações, reclamamos de estar aqui cedo. Nós somos reclamões por natureza, murmuradores. E nós precisamos pegar tudo isso e colocar à luz da palavra de Deus, para que possamos ser trabalhados pelo Espírito Santo. Nenhuma deficiência, nenhuma limitação
é justificativa para você não servir. Como o pastor sempre fala, não há desemprego, né, na obra do Senhor. Sempre há uma coisa que você possa servir. Sempre tem um jeito. E Cristo é glorificado da mesma forma. Romanos 14, versículo 12 ao 13. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Hebreus 12, 1, 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então aqui, rodeado de tão grandes nuvens de testemunhas, de tantos irmãos que sofreram, né, que glorificaram a Cristo por meio do sofrimento também, o nosso foco não está nas circunstâncias, né? Não estão nas coisas ao redor. Não se trata de coisas superficiais, mas se trata de olhos fitos na cruz, olhos fitos em Cristo. Nós temos um objetivo, e esse objetivo é Cristo. Não são as coisas ao nosso redor. Quando eu li esse versículo, eu lembrei daquele corredor, o nome dele é Vanderlei Cordeiro. Alguém lembra das Olimpíadas de 2004? Ele estava correndo, né, e estava quase chegando ali na linha de chegada, né? E aí um maluco apareceu, né, que por sinal era um padre irlandês, e aí agarrou ele, né? E aí logo ele conseguiu escapar e já saiu correndo novamente. Ele conseguiu chegar em terceiro lugar, né? Foi bronze. Foi o bronze mais conhecido de todos os tempos. Porque todos ficaram impressionados como ele retomou a corrida, né? Porque ele tinha um objetivo. O objetivo dele era chegar. Ele podia muito bem ficar ali, né? Poxa, cara, por que você fez isso? Ia discutir com um doido, né? E aí não ia dar em nada, né? Mas não, ele correu, né? E conseguiu chegar ainda em terceiro lugar. Na nossa vida é assim também. Nós nos deparamos com circunstâncias ao nosso redor que irão nos atrapalhar, irão trazer sofrimento, mas o nosso foco está em Cristo. Precisamos olhar para a cruz. Precisamos falar como Paulo disse a Timóteo. Timóteo estava desanimado. Nós estudamos, né, no Prega a Palavra. Estava desanimado a ponto de desistir por conta de picuinhas, né? Briguinhas que estavam havendo ali. Ele estava totalmente desanimado pela sua falta de experiência, né? Olha só o que Paulo fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, e o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, que maravilha, meus irmãos, é nós passarmos uma vida, independente das circunstâncias, mas glorificando a Deus. E que possamos chegar no final da nossa vida e falar assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ou seja, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que Cristo fosse glorificado na minha vida. Agora, princípio 44, meus irmãos. Pratique o amor sem hipocrisia, sem encenação, demonstrando por meio de pensamentos, palavras e ações o fruto da vida de Cristo em você. É somente um versículo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Olha só que interessante. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É o sacrifício perfeito, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós lembrarmos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala que nós devemos também ser
oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, assim como Cristo. O nosso exemplo supremo é Cristo. Não é o irmão A, o irmão B. O irmão A e o irmão B, ele tem as suas limitações. Nós podemos muito bem ver Cristo em sua vida e crescer junto com Ele. Mas o exemplo supremo é Jesus Cristo. Ele se ofereceu como sacrifício puro, santo e agradável. E nós devemos fazer da mesma forma. Bom, meus irmãos, agora, essa parte da lição nós acabamos. Lidando com o eu, parte 2. E nós só levamos perna manca na nuca, né? Até agora. Negar o eu. Você deve largar tudo aquilo que lhe atrapalha, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida cristã. Seja ressentimento, seja amargura, falta de perdão, não sei. Mas você deve colocar à luz da palavra de Deus. E tirar tudo isso que lhe atrapalha. Princípios bíblicos de mordomia, na página 157. Agora nós iremos aprender um pouco mais sobre mordomia, à luz da palavra de Deus. Nesse quadro superior, vamos fazer a leitura aqui. Pecados como inveja, ciúme, cobiça e ganância revelam de modo marcante uma ênfase no eu. Como filho de Deus, você deve agradá-lo e ser uma bênção para outros, pela prática da mordomia bíblica, cuidando e dispondo dos recursos materiais e espirituais que ele lhe confiou. Mais abaixo, as diretrizes abaixo vão ajudá-lo a desenvolver um plano bíblico de mordomia, característico de um servo do Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico diz assim: Deus é soberano sobre tudo quanto ele criou. No entanto, ele permite, pela graça, que você seja um mordomo, servo administrador, daquilo que ele coloca sob os seus cuidados. Então, nós veremos que alguns conceitos, né, eles serão repetidos, né, mas não tem problema, é sempre bom relembrar. Eu queria pedir a Dani que lesse Atos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Aquilo que nós acabamos de falar, né? Deus é soberano sobre tudo que ele criou. Então, o nosso culto racional é esse. É oferecermos os nossos membros. E quando ele fala isso, não é só mãos, né? Pés, coração. É também mente. Né? Então, toda a nossa mente, todo o nosso ser, ele deve ser um culto racional para Deus. O problema é que nós tentamos separar a nossa vida espiritual por departamentos. Fazemos isso porque não entendemos que o Senhor é soberano sobre tudo. Então, às vezes nós tentamos viver Cristo, né, em certas áreas de nossa vida e em outras não. E isso é errado, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Né? Ele é supremo. Ele é soberano. Ele tem que ser soberano em todas as áreas da sua vida. Na família, no casamento, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Cristo tem que se fazer soberano. Tópico A. Você deve reconhecer que tudo quanto você possui, o corpo, os bens materiais, o tempo, as habilidades e os dons espirituais, foi concedido pela graça de Deus. Baseado em 1 Crônicas 29, 12. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribui individualmente a cada um como quer. Olha que interessante. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo. Ou seja, é pré-requisito que você tenha nascido de novo.
É pré-requisito que você seja convertido, que você reconheça o senhorio de Deus na sua vida, para que você possa praticar essa mordomia. Ser mordomo, administrador fiel de Cristo. Você precisa nascer de novo, para que o Espírito Santo, através da sua palavra, possa moldá-lo à semelhança de Cristo. Tópico B. Ser fiel no cuidado e na provisão divina. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, que ninguém se engane que o fato de você estar numa situação um pouquinho desfavorecida, né? Às vezes nós chegamos a pensar, né? Poxa, se eu tivesse uma condição melhor, eu serviria a Deus com mais afinco, com mais excelência. Não é isso que o versículo diz. O versículo diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Ou seja, se você não ama a Deus no pouco, você não amará a Deus, provavelmente não amará a Deus no muito. Entendeu? Porque as circunstâncias não podem definir o cristão. Mas é Cristo, a palavra de Deus, quem nos define. Porque lembra que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E o próprio Cristo, ele foi tentado em tudo. Não há desculpa, né, para não servirmos a Cristo de maneira fiel, de maneira honrada. Efésios 5, versículo 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, qual que é a vontade do Senhor, né? Às vezes nós procuramos, eu queria saber o que Deus quer para a minha vida, né? E, na verdade, nós não devemos fazer essa pergunta, mas devemos andar na vontade dEle. Devemos andar na palavra de Deus. A vontade dEle está na palavra de Deus, né? A vontade dEle é que você evangelize, é que você discipule, é que você seja um mordomo fiel. Então, não há algo específico, né? Deus ele trabalha na vida de cada um de maneira especial, mas devemos andar na sua vontade, que é glorificar o nome dele. Tópico 2. A sua motivação para ser um mordomo fiel está centrada em Deus e nos propósitos dele, e não na preocupação consigo mesmo. Tópico A. Andar na semelhança de Cristo e ser fiel. 2 Coríntios 5, 17 ao 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Amém. No tópico A, na sua apostila, você pode ler: você deve reconhecer que tudo quanto você possui, o corpo, os bens materiais... Eu já li, né? Isso daqui foi conseguido. Ponto 2, perdão. Tópico A. Como mordomo da graça de Deus, digno de confiança, você deve andar à semelhança de Cristo e ser fiel em apresentar aos outros a mensagem de reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos mordomos disso também, nessa mensagem da reconciliação. E como é maravilhoso, né? Deus ele nos confiou aquilo que tem maior valor, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é o que salva as pessoas, né? O poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando nós estamos em determinado local e conhecemos a Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Significa que nós somos autoridade naquele local, autoridade espiritual para pregar a palavra, para levarmos essa mensagem da reconciliação com Ele mesmo. Tópico B.
O objetivo de seu serviço é a glória de Deus. O seu serviço deve ser como alvo a glória de Deus, e não o recebimento de honra por parte de outros ou a satisfação dos próprios desejos centrados no eu. Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. 2 Coríntios 9, 12 ao 13. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, como nós vimos aqui em Mateus, né, nós devemos tomar cuidado com as nossas obras também, para que isso não traga glória para nós mesmos, mas o que nós fazemos deve trazer, chamar a atenção para Cristo. Né? Cristo ele deve olhar sua limitação e as pessoas verem Cristo na sua limitação. Elas devem olhar para você e dizer e refletir, essa pessoa não poderia fazer isso por ela mesma, mas somente Cristo na vida dela poderia fazer isso. Então nós glorificamos a Deus através das nossas falhas, das nossas limitações. E em 2 Coríntios 9, de 12 a 13, né, ele fala sobre esse amor, né, essa generosidade que nós devemos ter uns com os outros, compartilhando os bens, nos preocupando com a vida, as dificuldades financeiras de outros irmãos. Em 1 Pedro 4:11b diz assim: se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, não é servir de qualquer jeito, mas é buscar a excelência em tudo que nós fazemos. Porque também as pessoas podem olhar para o que nós estamos fazendo e também Cristo ser esvaziado. Então nós devemos tomar cuidado, porque estamos sendo observados, inclusive no nosso trabalho. Quantas vezes colegas, né, olham para o colega ao lado, eu nem sabia que você era crente, né? Ou aquele colega, ele nunca evangelizou, nunca falou de Cristo. É quase um crente 007, né? Um espião. Bom, indo para o tópico C, a mordomia do seu tempo não deve girar ao redor da satisfação dos desejos egocêntricos, mas deve, aí no primeiro tópico, reconhecer e demonstrar a soberania de Deus na sua vida. Provérbios 16:1. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Novamente falando sobre soberania, o tópico 2, incluir estudo, memorização, meditação na palavra de Deus. É aquilo que nós, na lição 8, né, falou muito sobre os meios de graça. Né? Novamente falando aqui sobre a oração, a memorização, você ler, estudar a palavra de Deus, você também estar em comunhão com os irmãos, você adorar a Deus, louvar, tudo isso, tudo que inclui Deus, né, são ferramentas, são meios de graça. Né, e ele fala até que meios de graça são como uma mangueira, né, por onde a água passa, né, a água ela vai atingir o objetivo, né, e ali vai florescer. Mas a mangueira em si ela não tem nada de especial. Né? Os meios de graça eles servem para isso, para poder direcionar áreas da sua vida que serão trabalhadas pelo Espírito Santo. Então, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Tópico 3, na página 158. Dar ampla oportunidade
para que você examine a si mesmo biblicamente com frequência. Mateus 7, versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, como Jonathan Edwards falava, né? Leia a Bíblia contra você. Ou seja, primeiro, antes de apontar o defeito do seu irmão, você deve olhar para si. Como é que eu tenho sido nessa área? Será que eu tenho sido exemplo? Tenho sido excelente? Será que eu tenho glorificado a Deus nessa área? E aí sim você pode reparar o cisco que está no olho do irmão. Tópico 4. Dar oportunidade para ministrar a outros. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, significa que você vê alguma deficiência no irmão, alguma dificuldade que ele está passando, você vai lá e fala da palavra de Deus. Você conversa sobre a palavra de Deus. Os nossos relacionamentos devem ser permeados por Cristo. Muitas vezes nós temos relacionamentos que não falam de Cristo, né? Como é triste isso, né? É algo assim quase que inútil, né? Porque nós somos criados, nós somos feitos para poder proclamar a verdade, para poder falar de Cristo. E quando nós temos relacionamentos onde Cristo não é exaltado, parece que fica um vazio, né? Algo está faltando. Nós devemos tomar atenção nisso, né? Isso acontece muito no trabalho, né? Onde algumas pessoas resistem, né, à palavra de Deus. Tópico 5. Permitir que se reúna com outros crentes para encorajarem uns aos outros. Hebreus 10, 23 ao 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, meus irmãos, tudo isso são medidas bíblicas, né, de você ter uma mordomia do seu tempo adequadamente. Soberania de Deus, estudo, memorização e meditação, autoexame bíblico, ministrar a outros, encorajar uns aos outros. Às vezes nós sofremos calados, né? Às vezes nós ficamos ali, ficamos num casulo, né, nos fechamos, e aí nós queremos de alguma forma sair dessa sem a palavra de Deus, sem o encorajamento de uns aos outros, sem a oração. Como é que nós conseguimos fazer isso? Hebreus, no versículo 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu já fui muito abençoado nas reuniões de oração. Às vezes de maneira sobrenatural mesmo. Uma irmã orava por mim, né, ou me dava um conselho, e ali eu já saía animado, né? Entendia aquilo como a vontade de Deus realmente, como uma palavra, né, para mim. E é um momento em que você se deleita, que você descansa. Oração não é perda de tempo, mas você ganha tempo com isso. Porque você está se colocando na dependência daquele que é o único que pode resolver os seus problemas. É o único que pode lhe moldar segundo a palavra de Deus. E a oração coletiva, ela é um meio de graça, né? Nós devemos orar coletivamente. Isso encoraja uns aos outros nas nossas fraquezas. A pior coisa que você pode fazer, se você estiver passando por uma dificuldade, é você se ausentar da igreja. É a pior coisa. E esse é um sintoma, geralmente, de quem está pecando e quem está se desviando da fé, né? Está se afastando de Cristo. É o primeiro sintoma. Ela deixa de frequentar grupo de vida, ela deixa de comparecer à sexta-feira, né? Às vezes ela pede muito por uma coisa e Deus dá. Aí nunca mais você vê a irmã. Isso acontece, mas a nossa vida cristã não é baseada em conquistas, né? Ela é baseada em Cristo, né? Porque Cristo
é quem nos salvou, é Cristo quem vai nos dar, através do seu Espírito Santo, a graça, né? Todo o sustento, né, diário, baseado nele. Tópico 6, considerar as provações e a batalha espiritual como parte da vida diária. Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Refletir a sua expectativa e o seu preparo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Agora iremos para o tópico D. O cuidado e a disciplina do seu corpo devem, primeiro, possibilitar que o seu corpo seja usado pelo Senhor, em vez de ser usado para a satisfação dos desejos da carne. 1 Coríntios 6:13. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, meus irmãos, isso é a mordomia do corpo, né? É eu tendo cuidado do meu corpo, para que não ofenda a santidade de Deus. E lembrando que nós somos templos do Espírito Santo, né? Tudo que nós fazemos implicará em entristecimento do Espírito Santo, né? Nós ofendemos a santidade de Deus com os nossos pecados. E Paulo, ele fala, né, que nós devemos pensar em tudo que é bom, meditar em tudo que é louvável, nós devemos ler coisas boas, os nossos olhos, né, nós devemos prestar atenção no que estamos olhando. Será que isso tem trazido pecado para mim? Hoje nós temos problemas, né? Homens e mulheres sofrem de pornografia, né? Pela internet, né? Pela televisão, né? Imagens sensuais, tudo isso traz pecado para a sua vida. Então é isso que ele está falando aqui. Lembram do sacrifício vivo, santo e agradável? Esse é o nosso culto racional. Significa que é tudo, é o seu corpo inteiro, seus olhos, a sua mente, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, deve ser tudo para edificação e não para trazer pecado para o seu corpo. E é o que Paulo fala aqui, ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Tópico 2. Você não pertence a si mesmo. Tudo isso a gente já falou, né? Então eu vou pular essa parte. Tópico 3. Eu estou lendo aqui um resuminho que eu fiz, mas na verdade não é esse. 2. Revelar que você não pertence a si mesmo, mas foi comprado por um preço. Tópico 3. Demonstrar que você dá glória a Deus como templo do Espírito Santo. Tópico 4. Prestar um culto de adoração ao Senhor, apresentando-lhe o seu corpo como um sacrifício vivo, aquilo que nós falamos. O tópico 5. Demonstrar domínio próprio para alcançar o galardão celestial. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo está falando aqui, né, de jogos, né? Ele usa muito esses exemplos, né? E que coroa que é essa que ele está falando? Essa coroa que perece, né? Se você lembrar, antigamente tinha aquelas folhas de louro, né? E aquilo ali é perecível, né? Você chega lá, ganha o prêmio, é vaidade, né? As pessoas vão te ver, mas aquela coroa não vai durar muito tempo. Mas a coroa que ele está falando, né? É a coroa em Cristo. E aí ele fala também sobre não luto como quem esmurra o ar. Ele está se remetendo ao pugilista, né?
ao boxeador que fica esmurrando o ar. Às vezes ele não acerta, né? E aí fica esmurrando o ar. Olha só como é que ele fala. Sendo assim, não corro como alguém que corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Quando você não acerta, né? E você acaba esmurrando o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está dizendo que ele está submetendo todo o seu corpo, o seu culto racional, né? Para que depois de ter pregado aos outros, ele mesmo não venha a ser reprovado. Isso não significa que ele está se automutilando, né? Não é isso que ele está falando aqui. Ele está submetendo o corpo dele, né? Todo o seu ser em submissão a Deus. Agora o tópico é mordomia de seus bens materiais. A mordomia de seus bens materiais indica o seu nível de maturidade espiritual. Primeiro, uma das maiores lutas espirituais será escolher entre servir a Deus do universo ou ao Deus do dinheiro. Não há meio termo para a sua lealdade. Tópico A. Os seus interesses e tesouros verdadeiros são revelados pelas suas expectativas com relação aos bens materiais e pelo uso que você faz daquilo que possui. Baseado em Mateus 6, 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, meu irmão, observe bem na sua vida. Você tem acumulado tesouros no céu ou acumulado tesouros na terra? Porque a palavra está dizendo, está sendo bem clara aqui, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E às vezes nós passamos a vida correndo atrás de coisas que são perecíveis, né? É aquela coroa perecível ali que Paulo falou, né? A folha de louros, você alcançou lá, as pessoas estão vendo que você alcançou, mas não vai servir para nada. Um pedaço de papel, de diploma, né? Todo cristão, ele passa por isso, ele passa por esses sentimentos, né, de querer coisas que não são de Deus. Eu, por exemplo, sonhava, né, mestrado, né, doutorado. Para quê? Eu vou perder não sei quantos anos aí da minha vida. Não que seja errado a pessoa correr atrás disso, né? Mas nós devemos dar prioridade às coisas que são de Deus. E eu sou muito mais satisfeito quando eu me debruço diante da palavra de Deus, quando eu estou servindo a igreja. Tópico B. Não dar ao Senhor o que lhe é devido ou entregar as sobras rouba de Deus e resulta na sua improdutividade espiritual. Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Malaquias 1, 7 a 8. Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Então, meus irmãos, essas sobras, né, são os sacrifícios, né, que ele está falando, mas se aplica a todas as coisas, se aplica a sua servidão, né, na igreja, ao seu tempo, né? Será que você tem dado as sobras, né, para Deus? Será que você tem servido com excelência? É disso que ele está falando, né? Será que ele está falando aqui sobre Malaquias, né, que ele fala? Deixa eu ler aqui. Honre ao Senhor, Provérbios, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou seja, as primícias, né? Eu devo realmente
reservar aquilo que é de melhor para Deus, tanto com recursos financeiros, né, como recursos espirituais, no sentido de servir a igreja, de fazer um bom estudo, de estar no horário, nas atividades, de cultuar junto com os irmãos. Tudo isso, se nós fizermos com excelência, né, nós estaremos prevenindo, né, de estar dando sobras para Deus. Tópico 2. A motivação básica para dar deve ser o seu amor ao Senhor e ao seu compromisso com Ele. Tópico A, né, do 2. Quando você dá ao Senhor, você está devolvendo aquilo que lhe pertence, que já pertence a Ele. 1 Crônicas 29, 14. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. B. Você deve estar pronto a dar. 2 Coríntios 8, 11 e 12. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Tópico C. O dar deve ser caracterizado por generosidade, alegria, determinação pessoal. Êxodo 35, 5, 36, 6b. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação com todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Então, aqui ele está trabalhando, está focando na motivação principal, né? Vamos ler de novo aqui. A motivação básica para dar deve ser o seu amor ao Senhor e ao seu compromisso com Ele. Então, ele está falando aqui sobre o dízimo, né? A Bíblia ensina o dízimo como uma forma de contribuição simbólica do reconhecimento que devemos a Deus, de que a Ele pertence tudo e que somos apenas mordomos abençoados em sua criação. Então, partindo do princípio, né, que Deus tem todas as coisas, né, Ele é dono de todas as coisas, nós pegamos somente 10% e damos para Ele. Né? E o que nós fazemos com o resto, né? Com os 90%? Se tudo é dele, será que nós temos ofertado, né, com as nossas vidas, dizimado, servido, né, a Cristo de maneira excelente? Quando ele fala sobre a prontidão de dar, então você deve se planejar para estar pronto para dar quando alguém necessitar. E no nosso contexto aqui atual nós temos vários exemplos, né? Na nossa casa diariamente passam pessoas pedindo por alimento, né? Pedindo por trabalho, né? Para capinar um quintal, fazer alguma coisa, pintar. Então nós devemos estar prontos, né? Será que nós temos reservado um pouco para poder abençoar os outros? Ele fala sobre generosidade também. Generosidade, alegria e determinação pessoal. Em 2 Coríntios ele fala um pouquinho sobre generosidade. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo chama isso de amor, abundância de alegria, em muita prova de tribulação e profunda pobreza, transbordando em generosidade amorosa. Ainda pobres, ainda aflitos, porém tão cheios da alegria que transborda o amor. O amor é o transbordamento da alegria em Deus que atende às necessidades dos outros. Então, a prática da generosidade, meus irmãos, ela é o antídoto para a avareza. E nós temos colocado justificativas para a nossa avareza, né? Tempos difíceis, né? Várias coisas que acontecem em nossas vidas, nós tentamos justificar a nossa avareza. Mas a prática da generosidade, você ser generoso com as pessoas,
Pessoas aqui estão sem salários, né? Estão passando por dificuldades financeiras. Será que você tem procurado esse irmão, procurado saber como é que está a vida dele, se ele está precisando de algo, se colocado à disposição, orado por ele? Tudo isso é generosidade, né? E aqui você precisa estar determinado, precisa estar com o coração inclinado para que essa generosidade seja ativa. Tópico 3. Contente-se com o que você tem, independentemente daquilo que ele lhe der, riquezas abundantes ou pobreza, circunstâncias agradáveis ou sofrimento. Você deve confiar na atuação constante de Deus em sua vida. Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. 1 Timóteo 6, 8, 6 de 6 a 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E Hebreus 13, de 5 a 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Então, meus irmãos, esses 3 versículos apontam sobre o contentamento, né? Nós devemos contentar, estar satisfeitos em Cristo, né? Paulo passou fome, passou sede, passando necessidade, mas ele aprendeu, né, que tudo aquilo fortalecia ele, né? Tudo aquilo trazia uma piedade maior ainda para ele. Em Timóteo, Paulo fala a Timóteo, né, que de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, é uma dependência, né, de Deus. Você depende daquilo que aparece na sua vida. Davi Murk, né, quando veio aqui pregar em Eclesiastes, eu sempre falo essa frase, né? O segredo de uma vida de contentamento não é ganhar mais, é querer menos. Agora o tópico A, o perigo das riquezas, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas... Por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, meus irmãos, veja que primeiro nós falamos sobre contentamento, né? E logo depois nós vimos sobre o perigo das riquezas. Se eu não pratico isso, se eu não cultivo o contentamento na minha vida, logo eu estarei desejando a riqueza, né? E Paulo fala aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é errado você trabalhar, né, para poder ganhar mais e dar um conforto para a sua família. Mas isso não pode se tornar um ídolo, né? Isso não pode substituir os seus afazeres, né? A sua vida cristã. Então, o contentamento é a chave para você não cair nessas armadilhas, porque o amor ao dinheiro gera uma série de males, né? Pessoas perdem a família, homens se divorciam, né, de suas esposas. Tem vários exemplos, né, de pessoas que estavam bem e por causa da busca incessante pela riqueza, colocaram tudo a perder. Às vezes, o contentamento, você ficar quietinho ali, ganhando o seu salário e tendo tempo para Deus, é mais satisfatório do que você trabalhar 24 horas, né, ter dinheiro, ter riquezas, acumular coisas aqui na terra
mas negligenciar aquilo que é mais importante, que é a sua vida espiritual. Deus promete cuidar das suas necessidades quando somos fiéis. Tópico B. Na outra página. Página 159. Provérbios 3, 9 a 10. Posso pular, Bruno? A gente leu ainda agora ele. Pode pular. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Filipenses 4, 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus ele promete cuidar das nossas necessidades, né? Quando nós honramos. Não importa o quanto você honra a Deus, né? O quanto você oferta. O valor não é importante, mas a sua fidelidade para com o Senhor. E Deus promete, né, cuidar das suas necessidades quando você o honra. Tópico 4. Em matéria de ofertas, a questão principal não é o quanto você dá, mas quanto você ainda tem depois de dar. Tópico A. O ato de dar deve ser sacrificial, mesmo em tempos de grande dificuldade financeira. 2 Coríntios 8, de 2 a 4. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então, meus irmãos, observem que a nossa vida financeira, né, ela é um problema espiritual. Né? Você vê aqui, com esse exemplo aqui de Coríntios, mesmo com extrema pobreza, né, com dificuldades, com aflições, eles ofertaram ali e supriram as necessidades ali de Paulo. Né? Hoje em dia, quantos missionários têm retornado, né, de vários países, às vezes países fechados, por falta de incentivo, por falta de recursos. Né? Isso mostra o quanto a nossa igreja não tem valorizado, né, o progresso do Evangelho. E nós temos um exemplo aqui que é a nossa igreja. Né? A nossa igreja tem falhado. Né? Nós temos um problema espiritual aqui na nossa igreja. A avareza está no coração, né, no seio dessa igreja. A gente precisa colocar isso diante do Senhor, porque isso não permite, né, isso atrapalha o crescimento, atrapalha o progresso do Evangelho. Isso mostra também aonde nosso coração está. Nosso coração não está nas coisas do Senhor, mas estão nas coisas terrenas. Não estamos com os olhos fitos na cruz. Só estamos pensando nos nossos próprios interesses, né? Nas nossas próprias necessidades. Mas quando tem Cristo como algo, você, independente se você está na pobreza, se você está sofrendo dificuldades, mesmo que seja pouco, mas você oferta. Porque seu objetivo é o progresso do Evangelho, é o amor aos irmãos. Ato sacrificial. B, né? Os mais abastados devem contribuir mais. Tópico B. Crentes que possuem abundância de bens devem contribuir em maior proporção para permitir o avanço da obra do Senhor e abençoar outros, em vez de gastarem excessivamente o seu capital apenas em prazeres pessoais. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Você deve planejar para contribuir com regularidade, além de atender às necessidades imediatas. Atos 4, 34 e 35.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E Atos 20, 35b. Há maior felicidade em dar do que em receber. Então, às vezes nós também nos escondemos na falta de organização, né? Eu não sou organizado, então por isso nunca sobra, né? Para poder dizimar, para poder ofertar. Então nós precisamos nos planejar, precisamos tornar isso um hábito, né? Precisamos ser organizados com relação a isso. Aqui em 1 Coríntios fala que no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E tudo isso tem a ver com aquelas sobras, né? Estamos dando as sobras para Deus ou estamos dando as primícias, né? O primeiro recurso que vem, o melhor para Deus. Se você não sabe onde quer chegar, nunca chegará lá. Então registre seus gastos e planeje o seu orçamento. Tópico 5. Suprir necessidades dos outros. 1 João 3, 14 e 17. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, meus irmãos, aqui, nesses tempos que nós estamos, né, vários estrangeiros, problemas de salariais, né, de classes, é uma oportunidade para nós praticarmos isso. Suprir as necessidades dos outros. Como é que eu tendo recursos e eu vendo que o meu irmão está passando por dificuldades, né, como é que eu posso me fazer indiferente? O contrário de amor é a indiferença, né, quando você tanto faz naquela pessoa. Só que essa pessoa é um irmão em Cristo, né? Ela tem o Espírito Santo, ela é templo do Espírito Santo. Então nós devemos nos tornar sensíveis. E isso tudo, essa prática da generosidade, ela nos livrará da avareza. Livrará desse ídolo, né, que é Mamon, o dinheiro. E devemos adorar a Deus em todas as áreas de nossa vida. Suprir os líderes. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Isso ocorria numa época em que os presbíteros dependiam, né, dependiam dos salários de seus filhos, né? Os seus filhos iam para a lavoura, né, e garantiam o salário, né? E às vezes aquilo não era suficiente, né, para o seu sustento. E Paulo está defendendo aqui que a igreja desse um apoio, né, para esses presbíteros. Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Tópico B, ajudar aqueles que têm dificuldade para sustentar-se. Isso já foi falado. Suprir as necessidades dos membros da família. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Tópico D, suprir até mesmo seus inimigos. Romanos 12, 20 a 21. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E o tópico C, a motivação correta ao ofertar é a glória de Deus. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então, meus irmãos, Romanos 12, 20 a 21 é o exemplo perfeito, né, de que o foco não deve estar em nós,
O foco deve estar sempre em Cristo. Até mesmo com os inimigos, né? Devemos abençoar os nossos inimigos de maneira que Cristo se faça glorificado com essa atitude. E só o fato de nós pensarmos em nossos irmãos, ajudarmos com nossos recursos, ou com orações, ou da maneira que podemos, isso mostra que amamos a eles. Isso é o amor na prática, né? É o amor que, primeiro, você ama a Deus, né? De todo o coração, de toda a sua alma, e esse amor é tão grande, né? Você fica tão satisfeito com isso que você quer compartilhar com os outros, e você não consegue ver o seu irmão passando necessidade, ou o seu irmão passando por alguma dificuldade, seja espiritual, né? Ou física, né? Amém, irmãos? Nós terminamos aqui, então. Na próxima EBD, nós veremos as duas próximas lições. Morrer para si mesmo, servindo aos outros e vencendo a preocupação consigo mesmo. Consideração, pastor? Muito bem, meus irmãos, nós temos alguns minutinhos ainda ali. Eu quero destacar algo que nós deixamos em aberto no domingo passado. E eu espero que você tenha estudado, e não vamos, é claro, ver tudo isso. Está na página 147, porque este caso vai se repetir no final dessa lição que o Bruno começou hoje. O estudo de caso, o marido de Maria a deixou. Então, ele conta aqui a história de alguém que encontrou com Maria, seu marido, Antônio, depois encontra de novo e o Antônio a deixou e tal. E o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, porque o nosso estudo é de autoconfrontação, mas ele vai caminhar-se para uma formação em aconselhamento bíblico, obviamente limitado, né, mas já muito providencial. E a formação principal que eu quero tratar aqui, irmãos, nesse estudo de caso, que inclusive vai se configurar nas perguntas que você tem na página 148, é como você ajuda a Maria ou a qualquer outra pessoa que passar por qualquer situação, porque não se aplica apenas a uma questão conjugal. Geralmente, o terapeuta, o psicólogo, etc., ele vai se focar no problema da pessoa, no sentido do mal que foi feito àquela pessoa. Com exceções, é claro, mas via de regra, assim tem chegado as pessoas que têm conversado comigo ao longo dos anos, a posição de vítima desta pessoa vai ser aumentada, vai ser exacerbada ao ponto de se tentar resolver o problema que aquela pessoa está passando. Ela foi abandonada, que é o caso do estudo aqui, certo? Mas se vocês repararem bem, no final da narrativa do texto, ele vai mostrar como que ela estava emocionalmente abalada, chorando, fora de si no falar, despenteada, e como ela está mostrando ira, amargura para com aquela situação. Na página seguinte, ela vai mostrar que se Maria continuar, pergunta 3, se Maria continuar a reagir como vem fazendo, quais problemas adicionais poderão resultar? Por exemplo, olha lá a famosa depressão, ansiedade, suicídio, assassinato, isolamento em relação a outras pessoas, esgotamento físico e emocional, uso de drogas ou álcool, etc. Então aí está, meus irmãos, o verdadeiro foco da mudança bíblica. Porque se você está conversando, neste caso, com Maria, não tem absolutamente nada que você possa fazer por Antônio. Eu não sei nem se ele quer ser ajudado. Eu não sei nem se ele está aberto a ajudar. Mas a sua irmã em Cristo, neste caso aqui, ela precisa ser ajudada naquilo que ela não está lidando biblicamente. Eis aqui o foco do nosso estudo desde a lição número 1, com o seu problema. Lembra que eu falei, irmãos, em alguma das lições aí, nós estamos já tantas que eu não lembro mais, eu tentei explicar como que eu tenho colocado que o quadro depressivo, no fundo, ele é um quadro que origina em um pecado não tratado. Eu fui muito detalhado, específico em dizer que depressão não é pecado. O que eu disse é que alguma coisa acontece na vida de Maria, de João, de Fernando, de Márcia, tanto faz. E como cristão,
ele ou ela não lida direito com aquela situação. Neste caso, um problema conjugal sério. E aí, em lugar de ir a Deus como fonte de solução, e aqui o irmão Bruno destacou aqui no começo exatamente essa dinâmica do relacionamento, em lugar de investir no vertical, ela se concentra no problema horizontal, que não vai ter solução. E ele vai, ou ela no caso, vai cavar um buraco cada vez maior para se enfiar. Então, meus irmãos, aí entra a confiança na soberania de Deus, a confiança no amor de Deus, numa série de verdades bíblicas que vão impedir esta pessoa de piorar a situação que ela está passando. Pastor, é possível que Maria passe por essa situação com contentamento? Totalmente possível. Foi isso que o irmão Bruno tratou hoje, meus irmãos. Se eu tenho uma escolha, autocomiseração ou autoconfrontação. Pastor, o senhor não está sendo muito empata. O senhor não tem empatia pelo sofrimento alheio. Tudo que alguém que está sofrendo quer, meu irmão, é alguém para chorar junto. E a última coisa que essa pessoa precisa, seja amoroso, seja sensível, mas não seja amigo de copo para beber junto e ficar reclamando do outro lá. Porque isso a pessoa já tem no mundo. A pessoa precisa, muitas vezes, na verdade, de um choque de realidade, com amor e carinho. Um exemplo muito simples, que não é um exemplo tão grave como esse, é a comiseração de Marta. Senhor, não vê que a minha irmã está aí me deixando te servir sozinho, nem se levanta, essa inútil aí. Inclusive, Senhor, é sempre assim aqui dentro de casa, é tudo eu, tudo Marta, tudo Marta, tudo Marta. Maria está aí, fazendo devocional, ficar lendo livro, estudando a apostila da autoconfrontação, e eu estou aqui trabalhando sozinha. Irmãos, Jesus não deu nem trela para a autocomiseração de Marta. Agora você concorda comigo que até certo ponto ela tinha razão? Talvez Jesus, inclusive, tenha falado depois, Maria, eu sei que é bom estar comigo. Mas acho que você precisa considerar o lado de Marta também. Enquanto ele estava tratando Marta, ele não, vou usar uma palavra feia aqui, empoderou a autocomiseração dela. Certo? Não ainda reforçou ainda mais a reclamação dela. Mas disse, olha, você fez uma escolha e você não pode decidir que as pessoas se juntem à sua escolha, porque tem uma escolha diferente, inclusive melhor. Não é assim que se resolve esse problema, esse conflito. E aí a gente teria que destrinchar muito mais dessa situação. Então, se você não deu uma olhada direitinho nesse estudo de casa, a página 147, olhe antes de olhar o que vai vir no final da lição número 10. E se você quiser anotar aí, meu irmão, no final da página 148 diz: como você daria esperança a Maria usando fatos a respeito do aconselhamento bíblico, suplemento 11. Está na página 466, tá? Lá no finalzinho da sua apostila, você tem um artigo, um suplemento sobre fatos a respeito de aconselhamento bíblico. Isso é muito bom, meus irmãos, porque faz parte do discipulado. Quando você alcançar uma pessoa para Cristo e você for discipulá-la, ela vai vir cheia de mazelas. Gente resolvida, bonitinha, cheirosa, todo mundo quer, mas não é assim que pecador vem. Vem cheio de problema. Problema de casamento, problema com filhos, problemas, né? E às vezes, irmãos, são cabeludos. Eu me lembro quando estava nos Estados Unidos, um jovem equatoriano estava lá, pediu para conversar comigo, e eu falei, bora. E esse jovem tinha sido abusado, presta atenção, no Equador, de onde tinha vindo, quando criança, era já um jovenzinho, quando criança. E aí quando chegou nos Estados Unidos, que ele foi adotado por uma família americana, está preparado? A mãe adotiva dele estava abusando dele também. Esse é o tipo de coisa que você encara, meu querido. Você quer só o quê? O pessoal chega a você, não, eu queria um aconselhamento porque eu não gosto do meu cabelo crespo. Ah, por favor.
Aí é mais fácil empurrar bêbado na ladeira, né? Se prepare. Porque evangelismo é só o parto. O acompanhamento de vidas que se encontram com o Senhor, meus irmãos, muitas vezes vai incluir isso aqui. E aí nós precisamos começar a entender, vários eu sei que já foram a Manaus fazer curso, né? De aconselhamento bíblico, esse ano que vem infelizmente não vai ter, mas há uma continuidade depois. Mas enfim, é importante você avaliar, porque agora nós estamos pegando um ótimo exercício, um caso, e vendo como que tudo isso que nós vimos, da lição 1 até número 9, aplicado já à nossa vida, também pode servir para ajudar a vida de outros. Amém? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que nesta manhã vem nos confrontar e nos falar de tantas áreas aonde o nosso eu tem sido, infelizmente, entronizado tantas vezes na nossa vida. Dá-nos, ó Deus, a humildade de nos submetermos, inclinarmos a tua palavra e atendermos aquilo que ela nos falou na manhã de hoje. Muito obrigado, ó Deus, pelo domingo que temos à nossa frente, que esta noite possamos nos reunir como igreja para adorar o teu nome e ouvir a exposição da tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.